Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de aquecimento para a jornada do engenheiro mecânico anticrise. E o tema da live de hoje é: não tenho experiência, eu posso trabalhar como engenheiro mecânico autônomo? Isso aqui é um assunto que surge muito, que todo mundo se pergunta quando vai começar na área da engenharia, né? E acredito que aqui nessa live tem muitas pessoas que talvez estão deixando de começar a trabalhar na área justamente porque acha que precisa ter muita experiência, acha que precisa primeiro ser CLT para depois ser autônomo, e o fato é que não precisa. E nessa live eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer isso. Só que antes da gente começar esse conteúdo, eu queria lembrar para você que no dia 17, 18 e 19 de agosto, que é semana que vem, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, vai acontecer a jornada do engenheiro mecânico anticrise. E nesse evento você vai aprender a como ganhar pelo menos R$ 8.500 por mês trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. E se você está começando a me acompanhar agora, se você está começando a participar agora dessas lives, o que está acontecendo, o que aconteceu semana passada e essa semana são lives de aquecimento. É uma série de lives para quê? Para te preparar, para você chegar no evento totalmente preparado e não perder nada que vai acontecer ali nesse evento, ok? Então vamos lá. Alan, eu não tenho experiência. Eu posso trabalhar como engenheiro mecânico autônomo? Manda aqui nos comentários quem nunca se deparou com essa pergunta, quem nunca deixou, às vezes, de começar a trabalhar por achar que não tem experiência na área como engenheiro mecânico autônomo. Comenta aí, manda aí nos comentários. Enquanto vocês vão comentando, eu queria começar falando sobre uma primeira coisa, né, que precisamos entender antes da gente começar a falar sobre esse assunto. O primeiro ponto, até um ponto de reflexão, é que ninguém sabe tudo, né? E todo mundo que começa na área como engenheiro mecânico autônomo tem um começo. Ninguém começa com uma mega experiência, ninguém começa sabendo de tudo. E a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais que começam na área como engenheiro mecânico autônomo, eles começam sem experiência. Por quê? A experiência você nunca para de adquirir. Eu sou experiente? Eu sempre estou adquirindo experiência em cada projeto que eu faço, cada serviço que eu faço. Sempre é uma experiência nova, experiência com o cliente, experiência com o mercado, experiência com o serviço, experiência na área da engenharia. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Porque isso é um fator comum de todo mundo que começa na área como engenheiro mecânico autônomo, ok? E aí, Uma coisa que eu posso começar falando com vocês aqui, já que eu falei que se você não tem experiência, se você pode começar a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, sim, tá? Você pode começar a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, só que tem que ter alguns cuidados que nesse começo é importante você ter noção. Desde segunda-feira retrasada até hoje, eu fiz uma série de lives. E cada live ela tem um assunto específico, como por exemplo, quais áreas eu posso começar a trabalhar sem ter experiência. Então eu até te convido, depois dessa aula, você entrar lá e assistir essa live. Por quê? Está diretamente ligada com o que eu vou falar agora. Quando você começa a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, uma das coisas fundamentais, o que é praticamente importante você entender é qual área você pode começar trabalhando. Tá? Então vou colocar aqui, ó, qual área você pode começar trabalhando. Por que é importante entender isso aí? E aí, aqui a gente está falando sem experiência, porque tem algumas áreas dentro da área da engenharia mecânica que você tem que ter um certo cuidado para começar a trabalhar. Aí sim, algumas áreas que demandam um pouco mais de experiência
para você, de fato, estar prestando um serviço de uma forma correta, de uma forma segura. Só que da mesma forma que tem área que você precisa ter experiência, tem outras áreas que você pode começar sem experiência. E aí o processo de adquirir experiência, ele é gradual. Então, ao longo do tempo, você vai adquirindo uma experiência nova. E eu queria começar falando um pouquinho sobre uma área. Eu vou falar logo as áreas assim. Eu vou falar duas áreas praticamente que você tem que ter um certo cuidado antes de começar, tá? Quando a gente fala em ter experiência ou não ter experiência. E eu posso começar falando sobre a NR13. NR13, você trabalha diretamente com vasos de pressão e caldeiras. É uma área que tem que ter muito cuidado. Por quê? Você tem graus de riscos ali, você tem classificações de pequeno risco e alto risco. Então, quando você, profissional, está começando, né, você, engenheiro mecânico autônomo, está começando, você começar a trabalhar com a NR13, eu particularmente não recomendo. Ah, Alan, mas eu vou deixar a oportunidade passar? Não. Aí você precisa avaliar essa oportunidade. Se é para você trabalhar sozinho ou se já tem um profissional trabalhando nessa área e você vai ajudar ele a realizar o serviço, aí você está adquirindo experiência. Agora, você assumir um serviço sozinho é meio complicado. Por quê? Por exemplo, se você entra em um grupo de alto risco, tá? E vaso de pressão, basicamente, como que é classificado de alto risco? É quando você avalia a pressão em megapascal sobre o volume do vaso de pressão, tá? Então, quanto maior a pressão e o maior o volume do vaso de pressão, teoricamente, mais risco ele traz tanto para o seu serviço quanto para o ambiente que ali está. E aí, o que acontece? Quando você se depara com um serviço de NR13, especificamente agora eu estou falando dele, né, devido à experiência, você precisa avaliar o contexto e a demanda desse serviço. E muitas vezes você não vai ter experiência, vai ficar difícil você classificar se esse vaso de pressão, por exemplo, ele é de alto risco ou de baixo risco. Então, é por isso que, particularmente, eu não recomendo nesse começo para você iniciar escolhendo essa área de NR13. Mas assim, eu falei que tem alto risco e baixo risco. O que seria baixo risco? Por exemplo, um compressor pequeno, um volume pequeno, não tem muita pressão, tá? Isso aí sim você pode começar a buscar esse tipo de serviço que não traz muito risco, tanto para você, né, quanto ali para quem estiver utilizando, e é mais fácil para você inspecionar esse vaso de pressão. Tá? Então, vale muito a pena você pensar nessas observações que eu estou fazendo. E aí, claro, né, dentro da NR13 você pode trabalhar com você pode oferecer vários tipos de serviço, como, por exemplo, laudo técnico. Laudo técnico é um serviço bacana que você faz porque você vai fazer uma inspeção. Então, o laudo técnico, ele é mais tranquilo do que você realizar um projeto de um vaso de pressão. Só que mesmo assim, você tem que pensar na questão do risco que você vai estar trabalhando ali. Então, Alan, me fala um resumo do que você acabou de falar. Beleza, você está começando agora, você não tem experiência. Você pode trabalhar como engenheiro mecânico autônomo? Sim, só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Dentro da área de engenharia mecânica, existem várias áreas. E você tem que tomar cuidado que, por exemplo, a área NR13 é uma área que demanda um pouco mais de experiência. E não só a NR13, tem algumas áreas que demandam também um pouco mais de experiência. E aí, o que é importante você entender é qual é essa área e quais são os graus de risco dentro dessa área. Tá? Então, por exemplo, eu acabei de falar da NR13, poderia falar aqui também da estrutura metálica. Então, a área de estrutura metálica, quando a gente começa a pensar, por exemplo, em galpão,
apesar de você olhar aquelas estruturas, de você, né, ter visto essa matéria na graduação, é uma área que você também tem que tomar cuidado, porque ela demanda um pouco mais de experiência, não só da teoria, como da prática. E aí a área, por exemplo, de estruturas metálicas, e você entra com um galpão, você tem vários serviços que você pode prestar dentro dessa área, como, por exemplo, laudos de integridade, e esse tipo de serviço, por mais simples que seja, dependendo da estrutura, você demanda um pouco de experiência, tá? Por que você demanda um pouco de experiência? Porque às vezes é uma estrutura que, se você não realiza uma inspeção corretamente, depois de 1 ou 2 meses ela pode cair. E aí, por falta de experiência, você faz um laudo e deixa algum detalhe que é importante passar, essa estrutura cai, você assinou, você é responsável. Então tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de área. Projetos de estrutura, tá? Não só galpão, aqui eu dei um exemplo de galpão, mas qualquer tipo de estrutura. Aliás, não qualquer. Se for um suporte, alguma coisa mais simples, você pode fazer, não tem problema. Só que, novamente, aqui eu estou falando de ter experiência. Tá? Você sem experiência, eu vou te falar algumas áreas aqui que você pode começar a pensar para você iniciar os trabalhos. Agora, estrutura metálica, você tem que ter o domínio de um software, você tem que ter domínio de um pouquinho de processo de fabricação, você tem que ter o domínio tanto da matéria de resistência dos materiais, a matéria do elementos de máquinas, às vezes, né? Parte de estruturas e um pouquinho de conhecimento em campo. Então, essa parte de estrutura metálica você vai adquirindo com um tempo. Agora, abrindo um parênteses aqui, por exemplo, uma linha de vida. Uma linha de vida, ela é uma estrutura metálica, ok? E aí você consegue fechar você consegue fazer um relatório de inspeção, por exemplo, para quê? Para avaliar a integridade física dessa linha de vida. Você pega as normas vigentes ali e você vai seguir basicamente a risco que está na norma para você emitir um relatório dizendo se as condições daquela linha de vida está ok ou não. Diferente de um galpão, que é uma estrutura metálica muito mais complexa do que uma linha de vida. E todos envolvem um risco de pessoas, porque galpão tem pessoas dentro. Linha de vida tem pessoas que possivelmente, eventualmente, vão precisar caso essa pessoa caia. E a linha de vida, a função dela é proteger essa pessoa da queda. Tá? NR13 e estruturas metálicas são 2 exemplos dentro de centenas, de milhares de áreas que você pode trabalhar dentro da área de engenharia mecânica. Manda aqui nos comentários, aqui no chat, qual área você acha que precisa de ter muita experiência? Né? Qual área que você acha que tem alto risco, né, de serviço para quem está começando na área da engenharia mecânica? Manda aí. Bom, então, o que acontece? NR13, estrutura metálica, são os 2 exemplos que eu falei do experiência, precisa tomar um certo cuidado. Agora eu vou falar, por exemplo, de algumas áreas que eu preciso, algumas áreas que eu posso trabalhar mesmo sem ter experiência. Tá? Alan, como assim algumas áreas mesmo sem ter experiência? Imagina só, você acabou de formar, tá? Ou você sempre trabalhou como CLT e você quer começar a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo.
E como eu falei no começo, às vezes você fica travado, por quê? Porque você acha que não precisa ter, você acha que precisa ter muita experiência para você trabalhar na área. E o fato é que existem algumas áreas que você pode começar a trabalhar, que tem baixo risco, tá? E é mais tranquilo para você estar oferecendo seu serviço e até conseguindo clientes nessa área. A primeira área que eu poderia mencionar aqui com vocês é laudo de integridade física de caminhão ou máquinas pesadas, como trator, né, empilhadeira, caminhão Munk, por exemplo. Eu vou abrir aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês. Olha só. Isso aqui é um caminhão, né? Tá vendo? Ó? Isso aqui que você está vendo são registros fotográficos para você elaborar um laudo técnico de integridade física do caminhão. Tem normas para isso e, basicamente, o que a norma pede? Para você verificar todos os itens e realizar um registro fotográfico para verificar as condições estruturais e de utilização desse caminhão. Então, como por exemplo, eu estou vendo o caminhão aqui. A norma pede para você abrir a lança, que é o dispositivo de içamento ali dele, para você abrir essa lança e verificar a angulação, como que está a linha de pressão ali desse guincho, a parte do pneu, como está a condição do pneu, como está a condição da carroceria, se as placas de identificações ali, tanto do sistema de içamento quanto da carroceria, tá ok. Então é um processo que você vai seguindo conforme a norma, que é mais tranquilo para você começar, para você iniciar os seus estudos nessa área, envolve estruturas aqui também, só que trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. E aí você vai em campo, aqui já é um teste de líquido penetrante, né, que não vem ao caso, mas olha, aqui é a extensão total da lança. E aí tem a angulação que você precisa estar trabalhando ali para verificar. Você coloca a carga aqui na ponta, você faz o teste de carga, tá? Só que é tudo especificado pela norma. Alan, quer dizer que NR13 e estruturas metálicas não tem norma? Tem. Só que é muito mais complexo e depende muito mais de experiência na área, tá? Um pouco mais de experiência do que, por exemplo, um laudo de integridade física de caminhão ou máquinas pesadas. É um ótimo começo para você que está querendo iniciar na área como engenheiro mecânico autônomo, porque ela tem um baixo grau de risco. Mas, Alan, você está falando de um caminhão Munk que, teoricamente, ele pode sair 11,5 toneladas. Isso não é alto risco? É alto risco, se você parar para pensar nesse lado. Só que, quando você começa a olhar o dispositivo de içamento, o gancho, o olhal, né, ele tem norma para você verificar ele. A gente faz vários testes para verificar. E esse tipo de laudo, você tem que fazer um teste de carga. Tem que botar ali 6, 7 toneladas e trabalhar o registro fotográfico e avaliar as condições desse caminhão Munk para ver se está tudo ok ou não. Então, assim, eu classifico ele como uma ótima oportunidade para você começar a trabalhar na área como engenheiro mecânico autônomo. Uma outra possibilidade que você não precisa ter muita experiência, né, que você formou agora, tirou seu CREA, você pode começar trabalhando, é o PMOC. Plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado. Todo estabelecimento que tem acima de 60 mil BTUs necessita, por lei, de um engenheiro mecânico para... O Ministério da Saúde que fiscaliza, precisa de um engenheiro mecânico para estar elaborando esse plano de manutenção para os estabelecimentos, para clínicas, hospitais, escritórios, né? Dependendo do tamanho do escritório, lojas comerciais, tá? Isso tudo demanda do seu serviço. E aqui é na área de ar condicionado. Então, novamente, eu sei que você talvez, né, escuta muito sobre essa área, você lê muito sobre essa área, porque é muito comum e está muito em alta essa área de PMOC, ar-condicionado. Por quê? Porque tem muita oportunidade. E nesse período de pandemia, né, desde 2020 para cá,
as empresas, né, tem que tomar, os empresários, né, as clínicas e tudo mais, tem que tomar mais um certo cuidado agora com a qualidade do ar. Então é por isso que o plano de manutenção, operação e controle, também dentro desse serviço você faz um controle do ar. Ali é uma análise do ar para avaliar a qualidade do ar, na verdade, tá? É uma área que você pode começar sem ter muita experiência? É uma das áreas. E olha que interessante. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou falar profundamente no dia 17, 18 e 19, semana que vem, terça, quarta e quinta, às 20 horas, que é o evento, que é a Jornada do Engenheiro Mecânico Anticrise. E, novamente, nesse evento, além de te apresentar as oportunidades, eu vou mostrar como é possível você ganhar pelo menos R$ 8.500 por mês trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. E, claro, eu vou lá no evento, vou mostrar mais em detalhes na aula de amanhã também, que é a nossa última live da semana de aquecimento. Eu vou mostrar mais em detalhes, por exemplo, qual tipo de serviço você pode fazer de NR13 mesmo sem ter muita experiência. Olha que interessante. No começo da live eu falei que se você não tem experiência, você não pode oferecer serviço de NR13. Só que tem algumas particularidades que, mesmo sem ter muita experiência, você pode trabalhar com NR13. Tá? Eu vou trazer exemplos, não só de NR13, como de estruturas metálicas, que foram os dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Vou trazer exemplo de laudo de integridade e de PMOC também. Tá? Agora, Alan, qual é uma outra área que eu posso começar a pensar, a buscar serviço, a trabalhar sem ter muita experiência? NR12. Novamente, a NR12 ela tem serviços de alta complexidade e serviços de baixa complexidade. Se você está começando agora, nunca fez nenhum serviço de engenharia, você pode pegar serviços mais simples. Uma adequação de um esmeril, uma adequação ali de uma furadeira de bancada, uma adequação de um torno. Você pode procurar empresas que você possa oferecer serviços não muito complexos. Uma empresa que tem uma linha de produção, por exemplo, igual eu estou fazendo lá em São Paulo, de 150 metros cada linha de produção. Tá? Então você pode começar a pensar em situações que você pode oferecer um serviço para começar a adquirir experiência. E, novamente, dentro da área da NR12, você pode trabalhar com várias, né, que eu já mencionei em algumas aulas aqui nessa semana de aquecimento, e eu vou mostrar esses exemplos lá no evento, na terça-feira, que é dia 17, que vai ser a primeira aula do evento. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. Só que você pode, por exemplo, dentro da área de NR12, fazer um manual de máquina. Alan, mas eu achei que em NR12 era só fazer proteções das máquinas e equipamentos. Também. É um dos critérios que a norma pede. Agora, você pode fazer um manual. A empresa pode estar 100% adequada, só que não tem um manual de operação. Por norma, é obrigatório ter um manual de operação. E aí tem duas situações, por exemplo. Você, como profissional habilitado, você tem que verificar se aquela empresa tem um manual e precisa atualizar, ou se ela perdeu o manual, tem muito tempo aquele equipamento, você precisa entrar em contato com o fabricante e tentar pedir um manual. Agora, se a empresa não existe mais, ou é uma empresa de fora, você não consegue ter acesso a esse manual, você vai elaborar todo o manual do zero de operação e utilização dessa máquina. E é por isso que você não precisa ter muita experiência. É um serviço mais tranquilo, tá? De você estar realizando. E, querendo ou não, tem demanda para isso. Tá? Se você parar para pensar, quantas empresas, quantas indústrias e quantos equipamentos, né, existem aí que eu tenho certeza que não tem um manual ali conforme NR12. E aí, o que acontece? Quando o Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar essas empresas, ele vai seguir um critério, que é o critério da norma. Ele pega todos os pontos que a norma vai abordar ali para verificar. E se não tiver o manual, vai ficar com uma restrição. E o Ministério do Trabalho vai colocar um prazo para essa empresa
está elaborando o manual, ok? Então é muito importante. Um outro ponto aqui que você pode estar realizando é treinamento. Você pode estar supervisionando e preparando toda a estrutura do treinamento, todo o conteúdo, a carga horária, para quê? Para treinar pessoas de uma empresa a estar operando a máquina. Então vamos supor, eu tenho a máquina X e o funcionário opera nessa máquina. Conforme a norma, para ele operar nessa máquina, ele tem que ter um treinamento por um profissional qualificado ali para estar realizando aquele treinamento. Qualificado e habilitado, tá? E aí entra você, engenheiro mecânico, auxiliando nessa parte. Então também você pode oferecer, não demanda de muita experiência, basta você ler a norma, conhecer o equipamento para você elaborar o treinamento conforme a operação daquela máquina, tá? NR12, então, é uma ótima oportunidade para vocês que estão começando agora, tá trabalhando. Agora, tem casos mais complexos? Tem máquinas mais complexas que demandam mais experiência, mais bagagem na área? Tem. Toda área, se você parar para pensar, vai ter um ponto que vai demandar um pouco mais de experiência para você passar para o próximo nível. Só que aqui a gente está falando de não ter experiência e trabalhar como engenheiro mecânico autônomo. E a NR12 também é uma ótima oportunidade. Agora, uma outra oportunidade que eu vou colocar aqui, uma outra área, na verdade, que poucos profissionais conhecem é a área de incêndio. Muitos profissionais acabam nem sabendo que pode trabalhar com incêndio. Aí você pode trabalhar de várias formas. O Corpo de Bombeiro ele tem as normas técnicas. Não é todo estado que tem esse nome, normas técnicas, tem que verificar. Aqui no Espírito Santo é NT. Então você tem desde a NT1 até a NT38, se eu não me engano. Tem que verificar isso no seu estado. Se você colocar assim, norma técnica, Corpo de Bombeiro São Paulo, vamos verificar aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó, se eu colocar aqui norma técnica Corpo de Bombeiro de São Paulo. Vamos ver qual é o nome. Ó, São Paulo é instrução técnica, tá? Então, você vai procurar por instrução técnica. Se eu entrar aqui, vamos ver. Vamos mudar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Instrução técnica 17. Vamos ver o que aparece. Instrução técnica 17. IT 17. Brigada de incêndio. Instrução técnica. Agora eu não sei se isso aqui é São Paulo. Bom, enfim, esse é o caminho para você procurar. Se eu colocar no Espírito Santo, norma técnica Corpo de Bombeiros, vai aparecer normas técnicas. E aí, vários estados, na verdade, pode ser isso aqui, né? Se eu colocar Espírito Santo. Aí você vai conseguir acessar, ó, as normas técnicas do Espírito Santo, ok? Então, o incêndio, você pode seguir fazendo laudos de adequação para o Corpo de Bombeiro, seguindo a risca ali, seguindo a risca a norma, ou você pode fazer o PS ou o PT. O PS é o projeto simplificado e o PT é o projeto técnico. O projeto técnico ele demanda um pouco mais de experiência. Lembra que eu falei que toda área você tem que avaliar qual é o tipo de serviço, porque tem serviço que vai demandar um pouco mais de experiência. O projeto técnico ele demanda um pouco mais de experiência devido à complexidade dele e não quer dizer que você não possa fazer. Você pode, vai ser um desafio. Assim como eu fiz um projeto recentemente que eu nunca tinha feito e foi um desafio, tá? E o projeto simplificado? O projeto simplificado, como o próprio nome diz, ele é mais simples e é menos burocrático de você estar trabalhando. Fora isso, tem um AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que é como se fosse
um laudo, né, que você faz para o estabelecimento dizendo que aquele estabelecimento tem toda a documentação em dia, está conforme a norma, está seguindo tudo certinho, e você dá entrada no Corpo de Bombeiro como um profissional habilitado, dizendo que aquele estabelecimento está ok. Então são áreas que você pode começar a oferecer o seu serviço, tá? E todas essas áreas eu vou falar profundamente no evento. E na aula de amanhã, na live de amanhã, de sexta-feira, eu vou falar mais em detalhes como que você pode ganhar pelo menos R$ 8.500 por mês trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. E eu vou falar exatamente o que você vai ver na aula 1, na aula 2, na aula 3 e o porquê que você tem que participar desse evento. Se você pretende trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, você não pode perder o que vai acontecer semana que vem. Primeiro, que vai mudar a sua trajetória. Segundo, esse evento não vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Então você necessariamente precisa separar a sua terça, a sua quarta e a sua quinta-feira, dia 17, 18 e 19 às 20 horas ao vivo, para você não perder esse evento. Ok? Então, pessoal, eu vou falar rapidamente um resumo do que eu acabei de comentar com vocês aqui. Eu falei, o tema da live de hoje é não tem experiência se eu posso trabalhar como engenheiro mecânico autônomo. E eu falei que sim, você pode, porém você tem que avaliar qual área você vai começar. Por quê? Tem áreas que demandam um pouco mais de experiência para você iniciar, como a NR13. São áreas que têm alto risco, tá? Tanto de projeto quanto de inspeção, por exemplo. E o que é alto risco? É você pegar um vaso de pressão que tem alta pressão, né? E essa alta pressão é basicamente medida pela megapascal e a quantidade de volume que tem nesse vaso de pressão. Então você tem que tomar muito cuidado, porque tem risco de explosão, acontece explosão, e se você não tem experiência, você pode deixar alguma coisa passar ali, alguma inspeção passar, e querendo ou não, você vai ser o responsável por isso, tá? E estruturas metálicas, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, que é de galpão. Você pode fazer laudo de integridade, que aí novamente entra naquele critério que você pode fazer estruturas simples e estruturas complexas, só que você demanda um pouco mais de experiência, e pode fazer projetos também. E tem algumas áreas que você pode começar sem ter muita experiência, como laudo de integridade física de caminhão e máquinas pesadas, PMOC, que é trabalho mais com planejamento e manutenção de ar-condicionado para estabelecimentos, NR12 e incêndio, né? Então são essas áreas basicamente que você pode iniciar na área, ok? Bom, pessoal, hoje eu vou tentar responder aqui depois o que vocês mandaram aqui nos comentários. E assim que eu tiver acesso aos comentários, eu vou responder todo mundo aqui nos comentários dessa live, tá? Então, se você mandou alguma pergunta e eu não respondi, espera um pouquinho que logo eu vou responder nos comentários. Lembrando que no dia 17, 18 e 19, semana que vem, terça, quarta e quinta, às 20 horas ao vivo, você tem um compromisso comigo. E esse compromisso é para você participar do evento, que é a Jornada do Engenheiro Mecânico Anticrise. Ele vai ser ao vivo e o que eu recomendo para você é que você já compre o seu energético, que você pegue seu bloco de anotações, caneta, já avisa os seus familiares, parentes, tio, papagaio, cachorro, tira todo mundo, tranca você no seu escritório ou no seu quarto aí, para você não perder nenhum minuto dessa aula que vai acontecer. E parte disso é que a aula 1, aula 2 e aula 3, elas são complementares. Se você pensar assim, eu quero assistir só a aula 3 porque é sobre captação de clientes, você não vai entender 100% do que eu vou falar ali. Por quê? É complemento à aula 2 e 1. Então você não pode perder essas aulas, ok? Amanhã, na aula de sexta-feira, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer nesse evento, como que você pode se programar melhor para participar e aproveitar tudo que vai acontecer. Novamente, se você não se inscreveu nesse evento, vou fazer uma parada diferente agora. Deixa eu ver se consigo ter acesso aqui. Ó, você vai fazer assim, ó, você vai entrar YouTube. Aqui no YouTube você vai colocar Alan Assad. Você tá aqui, ó, vai entrar no meu canal.
Aqui no meu canal, você pode pegar qualquer aula que aconteceu na semana passada, ou eu estou nessa aula aqui ao vivo agora. Ó. Você vai descer aqui nos comentários dessa aula. Cadê os comentários? Ó, você vai aqui nos comentários, desculpa, na descrição, tá aqui, ó, inscrição, evento gratuito, engenheiro mecânico autônomo anticrise. Você vai só clicar aqui, ó. Clicou aqui, você vai entrar nessa página. Você pode colocar o seu e-mail, então coloca o e-mail, por exemplo, Assad, Alan, pode botar o seu número aqui e quero me inscrever. Você vai ser redirecionado para uma outra página. Essa página, ela tem um botão para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. É fundamental que você participe desse grupo. Por quê? É por esse grupo que você vai receber os avisos, você vai receber todo o material que vai acontecer nesse evento. Clicou aqui, ele vai abrir a opção para você entrar no grupo e aí é só você aguardar terça-feira às 20 horas ao vivo aqui comigo. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e não esqueça também, né? Eu sempre peço para o pessoal dar um like se você gostou dessa aula, se de alguma forma ou de outra essa live te ajudou. E se você não gostou também, pode dar um dislike, não tem problema. O like e o dislike é uma forma, é um termômetro que a gente tem para ver se o conteúdo foi relevante e é uma forma também do YouTube reconhecer que esse conteúdo é bom e distribuir para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, ok? É isso aí, eu vejo vocês amanhã às 19h02 aqui no YouTube. E amanhã vamos falar sobre, deixa eu entrar aqui novamente, ó. O primeiro, ó, vou até abrir aqui, ó. O primeiro passo para ganhar pelo menos R$8.500 por mês trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. Então você vem aqui, ó, clique em lembrete, ó, ativei o lembrete. Você vai descer um pouquinho aqui na sua página, já deixa o like para eu saber que você passou por aqui e eu vejo você amanhã, ok? Uma ótima noite e eu vejo vocês amanhã. Valeu!